Salve, salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Música Café e o papo hoje é sobre áudio. Eu trouxe aqui o Blon BL Mini para falar sobre. Para quem não conhece a marca, a Blon é daquelas marcas chinesas obscuras que não tem atendimento ao cliente direito, não tem nada demais. Eu falei um pouquinho mais sobre ela no vídeo, acho que foi do BL03 ou do BL01, vou deixar linkado aqui em cima para quem quiser saber mais, para a gente não gastar tanto tempo assim nesse vídeo. Uma visão geral sobre o fone. O BL Mini é um fone intra-auricular do tipo IEM, que passa aqui por trás da orelha, fechado com driver dinâmico único de 6 mm. Ele tem um corpo todo feito numa liga de zinco, que é muito bonita, dá um polimento muito legal, e ele tem a conexão do tipo 2-pin de 0,78 mm e aquele encapsulamento quadrado, que parece um QDC, mas não é. E ele tem uma alta sensibilidade aliada a uma baixa impedância, ou seja, praticamente qualquer fonte é capaz de tocá-lo razoavelmente bem, só não pode ter uma alta impedância de saída porque senão começa a dar problema. Agora o que eu mais gostei e o que eu menos gostei, o que eu mais gostei é que ele tem um design bem interessante, bem diferente assim, e ergonômico e discreto. Então você coloca ele na orelha, ele fica bem discretinho, ele é bem ergonômico e oferece um bom conforto. O isolamento dele é muito bom por ser bem fechado, a tonalidade dele tem chance de ser muito divertida para muitos gêneros, tipo música eletrônica assim, fica bem divertido, fica bem vivo. O cabo é bem legal, é bem diferente dos outros Blon mais simples, o BL03, o BL01, eles capricharam no cabo aqui, é um cabo bem mais interessante, com uma usabilidade bem melhor. O que eu menos gostei é que as ponteiras são meia boca, aquela ponteira de sempre da Blon, não tem um silicone muito bom, o toque não é tão confortável, não isola tão bem, eu não gostei muito. E ele tem médios agudos ali que podem ser um pouquinho pegados e pode ter hora que cansa um pouco. Agora eu vou falar para vocês da caixa da qualidade construtiva do Blon BL Mini. A caixa dele é bem minimalista mesmo. Tem uns dadozinhos aqui, falando, né, de dados técnicos e tal. Eu achei inteligente isso aqui, ó. Tem essa alcinha para você puxar, porque aí você não fica igual um bobo batendo na caixa para a caixa abrir ou tentando puxar e o troço custa sair. Então é muito bem bolado, a caixinha é bem simples. Aqui a gente tem os dois fones, Blonzinho, já vou falar sobre eles. O cabo. E aqui a caixinha de acessórios. Vou abrir a caixinha de acessórios primeiro. Então a gente tem um jogo de ponteiras normais, arredondadas. E eu não sei, estranhamente, na maioria dos fones da Blon vem isso aqui, ó. Vem dois pares de ponteiras cônicas. Não sei porque que não vem três, como a maior parte deles. E aqui a gente tem um saquinho, que é um saquinho desse, igual de todos os outros, meio que de juta, sei lá. É um saquinho bonzinho, bonitinho, estiloso. Manual. E aqui o cabo dele me chamou a atenção porque é muito melhor do que o do BL01 e do BL03. É um cabo, dizem que é banhado a prata, mas também faz pouca diferença. Mas é um cabo que tem uma melhor usabilidade, ele tem um melhor conforto na pele, é um cabo que é melhor, embola menos, né? É um cabo mais interessante. Inclusive ele parece muito do TIM T4. Eu coloquei foto dos dois lado a lado lá no blog, vocês podem conferir. Aqui a gente tem o fone em si. Ele é muito esquisitão, que ele parece um macarrão. E isso aqui é um teste psicotécnico para você saber como é que usa, porque é esquisito pra caramba, né? É a primeira vez que eu fui usar, eu fiquei meio batendo cabeça, mas aí rapidinho eu consegui ver. Então ele usa assim e assim. Né? Esse aqui é o esquerdo, esse aqui é o direito. Mas é bem esquisitão mesmo, mas incrivelmente ele é muito confortável. Provavelmente vai servir para a maioria das pessoas. Ele não incomoda a orelha porque ele não tem quina, não tem nada, não tem aquele corpo grandão que alguns fones têm. Aqui dentro a gente tem um falante dinâmico de 6 mm que faz um trabalho muito bom. Vou falar sobre isso na parte do som. Aqui a gente tem a telinha normal de inox que protege o interior. O bocal dele tem um tamanho bom, tem um comprimento bom, né, diferente dos outros. Os outros tinham, tanto o BL01 quanto o BL03, tinham um bocal muito curto. Esse bocal aqui já é bom, é um bocal que tem um tamanho médio e legal, né? O calibre dele também não é nem grosso nem fino demais, para a ponteira ficar caindo. Então eu achei que isso aqui foi um ponto muito positivo para a ergonomia. A ergonomia dele é muito boa. E esse corpo dele é feito aparentemente do mesmo material do BL03, que é uma liga de, acho que zinco, se não me engano, com um revestimento tipo anodizado e muito polido. Então o trabalho de polimento aqui é muito bom, né? Acima do esperado para um fone desse preço. E aquela conexão que eu não curto da Blon, que é um 2-pin de 0,78 mm, mas que tem essa capinha aqui quadrada, ou seja, os fones tipo C da KZ não servem aqui, os cabos tipo C da KZ. Mas no mais é bem ok, a qualidade construtiva dele é bem boa, o cabo é bem melhor, foi uma grande mudança em relação ao anterior. Só as ponteiras que eu achei bem meia boca e eu nunca usei, eu prefiro as outras, as que eu uso, ok?
Sobre as especificações técnicas, eu vou deixar aqui o quadrinho como sempre, e quem quiser saber mais é só pausar o vídeo e dar uma olhada, ou então dar uma olhada lá no meu blog que também vai ter lá. Sobre a ergonomia dele, o Blom BL Mini é aquele fone que, a princípio, assim, você olha meio esquisito, é até meio um teste psicotécnico, você imaginar como que você vai pôr o cabo nisso aqui e pôr na orelha. Mas uma vez que você descobre e acerta, ele é aquele fone que você facilmente esquece que está na orelha e fica o dia inteiro sem lembrar e sem cansar muito. Ele não tem nenhuma quina que pode pegar aqui nas cartilagens da orelha, não tem nada, não é muito pesado, então não tem nada que possa incomodar muito a orelha, e o ouvido, o bocal dele também não é tão longo nem tão grosso, então você pode ficar ali muito tempo com ele, com uma ponteira adequada, que você vai praticamente esquecer que está no orelha. Isso é uma das melhores partes dele para mim. Mas apesar desse design estranho, ele fica inclusive bem discreto na orelha, e eu achei bem positiva a ergonomia dele de um modo geral, inclusive o cabo, que é um cabo agora muito bom. Outro aspecto interessante é o isolamento dele, que por ser um fone fechado, ele traz um isolamento muito bom, então você pode usar facilmente ele em ambientes ruidosos e vai reduzir bastante a quantidade de ruído, e pode ser muito bom inclusive para quem usa no trabalho, com ambiente com mais gente, né, divide um cowork, por exemplo. Agora eu vou falar sobre o mais importante, que é o som. E em uma primeira escutada do Blom BL Mini, eu percebi que ele tem uma tonalidade muito parecida com desses fones mais commodity, aí, tipo aquele AKG que vem no Samsung Galaxy, ou até mesmo um Sony, acho que MH755 que eu tinha, que veio num outro celular Sony meu. Esses fonezinhos mais baratinhos, mais simples. Ele tem esse equilíbrio tonal parecido, que é mais em V. E aí, a princípio, eu falei, pô, esse aqui está muito parecido com esses fonezinhos, né, de mercado, mais commodity. Mas com o tempo eu percebi que ele tem alguns refinamentos, tem uns refinamentos mais técnicos, ele apresenta um pouco mais de detalhe, então ele é um fone que traz essa tonalidade mais comum, digamos assim, só que de uma maneira um pouquinho mais refinada. Isso pode ser interessante porque pode agradar muita gente, pode agradar tanto entusiasta quanto a galera que quer só um fonezinho barato e ergonômico para usar no dia a dia com uma tonalidade que já é bem conhecida. Tecnicamente falando, o Mini me surpreendeu de certa forma, porque ele consegue criar um palco fora da cabeça, apesar de ser um intra-auricular fechado, então ele conseguiu tocar a música assim, perto, o palco é pequeno, mas ainda assim é fora da cabeça, é interessante, e tem um posicionamento de instrumentos que é bem resolvido, sim, não chega a congestionar, nem nada disso. Não tem aquela precisão pontual que os fones mais sofisticados têm, mas ele trouxe sim uma certa precisão de palco, de posicionamento de instrumentos e uma separação bem legal, ainda mais levando em conta que é um fone com um driver dinâmico único de 6 mm. Isso aí realmente me impressionou. Eu não saberia dizer que seria um fone com uma configuração tão simples assim. Agora eu vou falar sobre os graves dele. Primeiramente, para você obter todo o potencial dos graves do BL Mini, é fundamental que a ponteira escolhida seja muito boa e dê uma vedação muito boa no seu canal. Senão ele vai trazer aqueles graves meio chofes e tal. Eu fiz vários testes com diversas ponteiras e a mudança é sim bastante significativa. Tem fones que as ponteiras afetam mais e fones que as ponteiras afetam menos. O Mini é um fone que a ponteira afeta bastante na resposta dele, principalmente de graves. Então é importante que você escolha uma ponteira bem legal, possivelmente diferente daquelas que vieram no kit, porque elas são bem simplonas, não são muito boas. Então, talvez uma ponteira um pouco mais sofisticada, seja uma Spinfit, ou uma dessas ponteiras mais genéricas da China, sei lá, Newbie, que tem um preço legal e trazem uma qualidade legal e funcionam com diversos fones ao mesmo tempo. Então, é interessante ter uma ponteira legal para trazer a resposta de grave que eu consegui escutar nele, que é bem diferente usando as ponteiras stock, que não são grandes coisas. Então a resposta de graves dele é uma resposta que me impressionou, levando em conta esse driverzinho minúsculo de 6 mm, então ele foi muito bem implementado e traz uma resposta com uma relativa extensão razoável e um pumpzinho ali nos médios graves que acaba trazendo um pouco de diversão. E como ele é bem tunado, esses médios graves acabam não vazando muito para as outras frequências e acabam não atrapalhando, como acontece em muitos fones que tem essa pegada forte de médio grave em V. Esses fones mais commodity, tipo aquele AKG da Samsung, eu acho que tem muito disso. Já o BL Mini ele não chega a vazar para as outras frequências, não chega a atrapalhar tanto assim, mas é um fone que tem uma resposta de grave muito interessante, muito legal, ainda mais levando em conta essa configuração. Apesar disso, eu achei que faltou um pouco de ronco dos graves, eu senti um pouco de falta, levando em conta que é um fone fechado, e um pouco de impacto também, ele não tem muito impacto, você não sente aquele deslocamento de ar. Mas também não dá para exigir muito desse driver zico. E uma música para exemplificar muito bem a resposta de graves dele, que é bem interessante, é a música Faded, da Nervo com a dupla Skazi.
Nessa música o Mini consegue mostrar muito bem a pancadaria de graves que tem ali, com um grande preenchimento, mas sem ficar vazando ali, sem atrapalhar as vozes, com uma apresentação bem legal e aquele pumpzinho da alegria nos médios graves que acaba sendo divertido no final das contas para esse tipo de música. A região média do Mini já é uma região mais desequilibrada, ela traz um desequilíbrio ali entre vozes e entre a região mais médio aguda ali, que acaba brigando, porque você às vezes quer ouvir um pouco mais a voz, aí você aumenta o volume e aí ele acaba vindo médio agudo demais. Então se abaixa, aí a voz vai para trás de novo. Então rola uma briga ali, um desequilíbrio entre os médio agudos e aquela região mais média e média grave, e média das vozes, né? Então acaba sendo uma briga ali que não caiu tão bem. Então ele tem uma apresentação de vozes bem mais recuada, que não é tão boa assim, e apesar de ter corpo, e ele tem uma apresentação médio aguda que é um pouco para frente nessa configuração V dele, acaba sendo um pouco para frente. Uma música muito boa para exemplificar isso é a música Supernauts do Black Sabbath, que a guitarra distorcida ela acaba conflitando muito com a voz, então a voz fica muito para trás e aí você aumenta ali para chegar a voz num ponto legal, e aí quando entra uma distorção muito forte de guitarra, já dá uma pegada no médio agudo ali que você fala, pô, não tá legal, não tá equilibrado isso aqui. Então é para esse tipo de música principalmente, né, o rock metal que traz mais distorção, acaba tendo esse desequilíbrio, acaba prejudicando um pouco a resposta do fone, então acaba não sendo o melhor gênero para ele, apesar de ele tocar ok, acaba não sendo o melhor gênero. Tipo, se você escuta muito rock, eu não recomendaria o BL Mini de jeito nenhum. Sobre os agudos, o Mini ele é capaz de mostrar agudos com uma extensão que eu achei boa, sobretudo, de novo, levando em conta que é só um driverzinho pequenininho de 6mm, único, então eu achei que ele conseguiu mostrar uma extensão bem legal de agudos, só que também entra naquela questão do desequilíbrio. Então você tem, na mesma música do Black Sabbath, você tem ali os pratos ali sobressaem muito e às vezes junta com a distorção de guitarra, sabe? Cria uma coisa ali que pode ser meio chato. E aí joga demais as vozes e a região mais média ali, né? A fundamental da guitarra joga lá para baixo e aí acaba trazendo um certo desequilíbrio para esse tipo de música. Então eu não acho que é o gênero certo para esse fone. Mas ele traz agudos, né? Não é aquele fone que é morto em agudos, que é escuro. Ele traz bastante agudo, traz uma extensão legal, mas acaba tendo um certo desequilíbrio ali na resposta aguda e média aguda dele. Agora, comparações. Eu vou trazer uma comparação aqui que eu achei bem pertinente, eu tenho os dois lado a lado para comparar, que é o TIM T2 e o Blon Mini. Sobre a qualidade construtiva dos dois, eu achei ambos muito boas, né? Aí vai de gosto. Talvez a do TIM Hi-Fi pareça um pouquinho mais sólida, porque ele tem aquele aço escovado ali, mas vai de gosto. A qualidade deles é excepcional, embora a embalagem da TIM Hi-Fi seja bem mais bonita, mais vistosa. O ajuste dos dois é muito bom, talvez o Blon seja um pouco melhor, mas eu acho que vai de pessoa para pessoa. O TIM Hi-Fi também é excepcional nesse quesito, então os dois são muito confortáveis, fica difícil de eleger um melhor para o meu gosto. Eu acho que os dois são bem universais. O cabo dos dois tem qualidades parecidas, né? Seriam cabos que você compraria mais ou menos pelo mesmo preço ali no AliExpress, mas eu prefiro do T2. É questão de gosto pessoal, eu acho que ele tem um toque melhor, eu acho que ele tem um pouco menos de memória por causa do trançado, então eu prefiro do T2. O Mini ele é um fone mais sensível que o T2, então você tem que abrir um pouquinho mais o volume, mas nenhum dos dois precisa de nada demais para tocar. Um celular simples toca bem os dois. A separação e posicionamento de instrumentos é melhor no T2, eu achei que tem mais precisão, eles têm mais lugar certinho no palco. A sonoridade do T2 eu acho que está um pouco mais para magra, para fininha. E a sonoridade do Mini é uma sonoridade que tem mais massa, mais maçudona, mais peso, por causa da sua assinatura em V. A separação e posicionamento de instrumentos é melhor no T2, só que o palco do Mini é um pouco maior. Então eu tive essa sensação que o palco do Mini expande um pouco mais além da nossa cabeça do que o T2, mas a diferença é bem pouca entre os dois. Os graves do Mini são mais cheiões, então tem mais massa, mais peso do que o T2, com instrumentos e vozes mais encorpados. Então o Mini acaba trazendo mais peso, mais corpo para tudo que ele toca. O T2 tem mais detalhamento, o T2 é nítido o nível de refinamento e de detalhamento que ele traz, então é um fone que realmente
é mais focado para essa escuta mais detalhada. Os médios do T2 são mais detalhados, são mais bonitos, mais sedosos, melhor apresentados, sem aqueles picos de médio agudos ali, agudos que podem incomodar nos timbres médios. Já o Mini ele apresenta a região médio aguda, às vezes meio áspera, igual o exemplo que eu citei na sonoridade. Ambos têm quantidade de agudos parecidas, mas o T2 ele parece que tem mais extensão e aparentemente tem uma claridade maior, mas ficou na impressão ali, mas talvez seja por causa do conjunto da obra, mas ele me pareceu ter um pouquinho mais de extensão e ter uma certa claridade maior. Agora, finalmente, para concluir, eu achei que o Mini é um fone muito válido porque ele traz uma ergonomia muito interessante, ele traz um isolamento muito bom e ele traz uma tonalidade que é mais ou menos comum para todos com um certo refinamento. Então ele traz uma tonalidade que normalmente a gente já está acostumado, porque esses fones que a gente usa no dia a dia, fone de celular, fones mais baratinhos, já tem essa tonalidade, só que ele traz um certo refinamento, ele traz ali um certo corpo legal nos graves, ele traz um certo detalhamento, né? traz uma certa textura nos graves e ele traz uma separação razoável, um palco bem legal para a faixa de preço dele. Então eu acho que no conjunto ele é um fone muito interessante, com um acabamento que também é bem bonito e aparentemente bastante duradouro, com um cabo bem melhorado em relação às gerações anteriores, que seria o BL1 e o BL03, o 05 eu não cheguei a ter. Então ele traz bastante benefício em relação e também ergonômico. O BL03 era foda, porque aquele bocal curto não servia para todo mundo. Já o BL01 melhoraram um pouco isso. Mas o Mini ele traz uma ergonomia sim superior a deles, então ele vai servir para mais pessoas, ele é mais universal no final das contas. Então eu acho que é um fone muito interessante para ser meio que um all-rounder do dia a dia. Ele cai muito bem com música eletrônica, ele cai muito bem com rap, com hip hop, com EDM e músicas do gênero. Ele cai bem com outras coisas também, mas às vezes pode ficar um pouco pegado ali com música que tem muita distorção, tipo rock, metal. Eu achei que ele pode ficar demais lá na frente. Então, para quem escuta muito isso, eu não recomendaria, mas porra, música eletrônica fica bem legal, música acústica também fica bem legal, música que não tem muita distorção, que não tem muito contraste ali entre média aguda e voz, cai muito bem nele. E então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se gostou muito, segue o canal e ajuda a divulgar. E é isso, até a próxima e valeu!